Isso aí, pessoal, mais um bate-papo de domingo começando. Hoje, episódio 7. Nós somos um grupo de pessoas comuns que estão engajadas em busca da vida plena. E decidimos nos unir no propósito de compartilhar o aprendizado e as experiências vividas ao longo desse processo. Queremos contribuir dessa forma em que as pessoas assumam o controle de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos. E possam, assim, desfrutar do que melhor há na Terra. Isso aí, pessoal, mais um dia juntos, estamos aí. E aí, Alisson, tranquilo? Fala, Danilão, beleza? Bom dia, tudo certo? Estamos aqui mais um dia para debater com vocês em ótimo nível, em alto nível sempre. Oh, valeu, Alisson. E aí, Clóvis, bom dia, beleza? Beleza, bom dia a todos. Mais aí um bate-papo de domingo, né? Pra gente lançar mais algumas provocações e refletir um pouco, né? É isso aí, sempre as tradicionais e boas provocações. E aí, Felipão, beleza? Bom dia, Danilão. Tudo bem, graças a Deus. Tamo junto. Bom, maravilha. E aí, Eduardo, tranquilo? Bom dia, Danilo. Bom dia a todos. Mais um domingo aí. Vou começar um papo cabeça. Bora lá. É isso aí. E aí, Andrei, bom dia. Você, inclusive, foi o cara que sugeriu o tema de hoje, hein? Tranquilo? Tranquilo, bom dia. Até tô retornando aí, fiquei um tempo fora, passando por umas mudanças aí, mas agora vamos tacar o terror geral agora. Um tema muito interessante, espero que o pessoal goste. Verdade, sem dúvida. Valeu. E aí, Brunão? Beleza, mano? E aí, senhores, bom dia. Mais uma vez aqui. Espero que eu possa expandir meu conhecimento com o conhecimento de vocês. Tamo junto. Isso aí, meu. Tamo junto. Hoje o tema é o poder do não, né, pessoal? Eu tentando aí só introduzir aí, eu vejo o poder do não de duas formas, né, assim, o tema, né? Eu vejo ele primeiro de uma forma interna, né? Que é a gente dizer não para as nossas limitações, né? Os nossos bloqueios, para aquele jogo que a gente tem entre a mente e a alma, né? Isso é uma coisa que eu tento evoluir essa interpretação a cada dia. Eu não via dessa forma. Eu tinha esses diálogos internos, né, na mente, vamos dizer, mas eu não interpretava que era a mente e a alma. Estou tentando estimular cada dia mais isso, que acho que o real sentido está na alma, né? Recentemente tenho visto a mente, de fato ela busca muito histórico, né, de experiências passadas, né, e muitas vezes experiências negativas, né, acabam nos bloqueando, né, acaba sendo muito racional e pondo um empecilho nos nossos objetivos e nos nossos feitos, aí, as coisas que a gente busca, né. Então, eu acho que isso é o primeiro não, né, dar um não para essa parte que nos bloqueia, né, e tentar galgar aí, não desistir. Não a procrastinação também, né? Eu acho que esse não é o que é o diário, né? Não a gente se desafiar, não se limitar, né? Eu acho que isso é não se abalar também. E aí, o não da parte externa, né? Que muitas vezes a gente quer agradar pessoas, né? E muitas vezes isso atrapalha até pro nosso desempenho, né? Do nosso propósito, dos nossos objetivos. Então eu vejo dessa forma. Saber falar alguns não ter necessidade de aprovação, né, que é uma coisa que recorre muito, né, a gente começa as coisas de forma perfeita, né, e na verdade nem mesmo depois, né, que você já tá com mais credibilidade, mais conhecimento, vamos dizer, a gente não chega ao nível perfeito, né, então a gente tem que é uma coisa que eu busco dizer não, para não depender de aprovação e tentar galgar sempre, né, meu? Quem tá na mesma luta aí, na mesma busca, sabe das dificuldades e reconhece o esforço, né? A gente faz parte, né, os erros e tentar e sair do zero, que é importante, né? Bom, pessoal, a princípio o que eu tenho a introduzir é isso. Vamos ver aí alguém se prontifica aí pro próximo. Eu vou falar. Então, gente, eu acredito que minha linha de pensamento é a mesma coisa do Danilo. Eu acho que tem o não interno, né? Esse é o não interno, eu acho que é o principal, porque assim, você se nega, você se poda, você faz várias coisas com o seu não interno. Os seus sonhos, você corta os seus sonhos internos
pelo seu não, os seus sonhos pelo seu não interno. Então, eu acho que o não interno é complicado, é o mais difícil. O não externo, às vezes, gera um certo desconforto porque você querer agradar os outros, né? Então você, eu não vou falar não para a pessoa porque eu vou agradar. Só que se aquilo te fere, vai contra o seu entendimento, contra o que você pensa, né? Seus princípios, você tem que dizer não, né? Você tem que aprender a dizer não para o próximo. E também controlar o seu não interno. O não interno que eu acho que é o que é muito mais complexo para a gente. Você aprender o não interno e o não externo. Acho que a lição hoje aqui é mais essa aí. Vamos ouvir o pessoal aí, mas hoje eu vim com o intuito de tentar melhorar saber o que falar não para mim, e quando falar não para o outro. Vocês já pararam para pensar que essa questão na maioria das vezes, claro, o não interno está diretamente ligado com o não externo? Porque quando você fala sim para o outro, você acaba falando não para você. Quando você tenta agradar uma pessoa e solta um sim para ela, às vezes você está deixando de fazer uma coisa para você, para o seu sonho, para a sua evolução, e às vezes até negligenciando crenças internas suas, né? Porque você tem que agradar aquela pessoa, você tem que fazer parte daquele grupo, então não posso dizer não, senão eles vão me achar o cara chato, não vão querer andar comigo, e eu acabo negligenciando o que eu tenho dentro de mim. Então, para mim, mais ou menos, que esse não interno e externo, eles estão meio que brigando, porque quando você desequilibra um, o outro sente. O anjinho e o diabinho ali, né, Alisson? Exatamente. Isso é bem legal, Alisson. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante ao falar o não é a idade que a gente vai tendo, né? Quando a gente é jovem, a gente se preocupa bastante com o grupo, de estar inserido no grupo e tudo. E hoje ainda tem muito a melhorar, mas eu tinha muito problema em falar não para as pessoas, cara. Às vezes, no final de semana, 3 pessoas chamavam para fazer alguma coisa, eu falava sim para todo mundo. Às vezes ficava um pouquinho ali, um pouquinho lá no outro, depois não ia ali no terceiro, no fim, ninguém gostava, né? Sei lá, não agradava ninguém e nem eu. Então, com o tempo eu comecei a me preocupar mais e falar não. Mas vocês falaram, né? Eu gostei do interno e externo aí, Danilão. Acho que o interno é para suas metas, pro seu foco. E o externo é tentar falar não para você fazer o que você tem vontade, né? Acima de tudo. Sem pensar em agradar ninguém. É legal o tema, hein? Mas quando o seu propósito é nobre, né? Assim, você fala não, mas não é para dizer todo não pro externo, né? Lógico que nosso propósito tem influências externas, né? A gente quer ajudar pessoas, né? Não quer dizer que não é ser só pensar em você, né? Aí, bom. E é interessante isso que o Bruno falou também, que quanto mais experiente a gente vai ficando, mais velho a gente vai ficando, mais fácil o não vai saindo, né? Para as coisas que não estão alinhadas com o seu propósito ou então com o seu objetivo imediato, né? Às vezes é um não, mas é um não agora, né? E uma coisa que o Alisson falou também é aquela história, né? Toda escolha define uma renúncia. Então, se eu quero emagrecer, por exemplo, eu preciso falar não para algumas coisas, né? Então, se eu quero, sei lá, aprender um idioma diferente, eu tenho que falar não para algumas coisas para que eu me dedique aquele tempo para aquele objetivo. E é isso. E uma coisa que eu acho legal também é o seguinte, que quando a gente fala não para alguém, é isso que o Eduardo falou, às vezes a gente fica receoso assim, né? Vão achar ruim porque eu falei não, mas às vezes é melhor você falar não do que você falar sim e depois ficar com aquele sentimento ruim. Putz, eu não podia falar sim e falei sim. Então, exato. O não, ele além de te libertar, ele te faz crescer também, né? Porque a mesma coisa, quando você fala sim, ou quando alguém fala sim pra você fala, muito obrigado. Quando alguém fala não, você fala, por que não? E aí você aprende alguma coisa, ou de repente você não está pronto para aquilo, você acaba evoluindo, né?
Exato. E se você fala não, mas não tá no seu interior, não vai refletir a verdade, a pessoa vai sentir também, né? Eu acho que tem disso também, é a questão até do propósito, né? Eu acho que a vida da pessoa torna muito melhor quando encontra um propósito, justamente porque ela passa a transmitir essa verdade, né? E se você falou um sim, mas no interior, se eu falava não vai fluir, né? Não vai ser tão bom, talvez o não seja até melhor até para outra pessoa, que a princípio a gente acha que seria ruim, né? Para ela, né? Cara, e vocês já perceberam a necessidade, não sei se todo mundo, mas a maioria, a necessidade que você tem de explicar o que quando você fala um não, sempre tem que ter um explicativo, você não pode falar não simplesmente por não. Você fica com aquele negócio dentro, eu tenho que explicar para a pessoa, ela vai achar ruim, ela vai... Então, esse negócio é engraçado, né? Você não pode simplesmente querer exercer sua vontade, você tem que falar não e ainda pensar numa justificativa para poder não fazer o que a pessoa está te pedindo. Mas eu acho que isso é meio cultural também, entendeu? Eu acho que, na verdade, o não, ele veio de uma trajetória. Essa questão que até foi apresentada aqui sobre maturidade, eu vejo o não, muitas vezes, como aquela palavra negativa. Você aprende que é uma palavra negativa. Deus da infância, você traz a etimologia do não. Não, muitas vezes você quer alguma coisa, fala não, mas muitas vezes não te explicaram o porquê do não, né? E aí você acaba crescendo, trazendo, não é ruim, entendeu? O não significa não, entendeu? O não significa perda, o não significa não posso. E na verdade o não é isso. O não realmente você pode, é que nem o Felipe colocou aí, né? Por que não? Ele vem com aprendizado, ele vem com complemento. Mas durante toda a vida, você não explorou o não, né? Deus da infância. Por isso que é importante também na educação você dizer não, mas o porquê do não. Porque o não, ele vem com aprendizado, o não vem com crescimento, o não vem com uma evolução. Não é um não puro, como negação de você não pode, você não deve. E é por isso que muitas vezes esquece com aquela questão, se eu falar não vou ser aceito, porque o não é ruim. Se eu falar não, vão me excluir, porque o não é algo ruim. É diferente do sim. Você falar sim para tudo foi ligado, sim, você pode pegar, sim, você pode ter isso. Então eu acho que o significado da palavra também, da trajetória toda de vida, ela influencia de como você entende o não. E quando você chega na maturidade, que foi exposto aqui, você percebe que o não é nada disso, entendeu? Você tem que dizer não para os seus objetivos virem à tona, para as suas metas, para o seu propósito. Então, eu acredito que realmente você consegue avaliar essa questão do não com aprendizado mesmo. Depende muito de como foi a sua trajetória. Muitas vezes você recebeu uma série de não sem explicação e como foi fossilizado isso na sua pessoa, eu acho que ele faz com que você tenha uma interpretação do que foi o não, né? Então essa é a minha visão. Acaba batendo de frente com a questão das crenças limitantes, né? Como é que, igual eu falei, questão da maturidade, como que eu vou chegar, por exemplo, aos 30, 40 anos de idade e vou, o que foi colocado na minha cabeça desde sempre tá errado. Aí vem a dificuldade dessa mudança, né? Dessa ressignificação do não dentro de você. Acho que essa é a palavra, ressignificação do não. Eu acho que perfeita a colocação do Alisson, entendeu? A ressignificação do não, porque muitas vezes pomos o não como uma coisa ruim porque nós não damos um complemento para ele. Não por quê? Por que não? Essa questão que até o Felipe colocou aqui. Eu acho que para as crianças, para as pessoas, toda vez que lançarmos um não, a gente, claro que não é uma obrigatoriedade, mas o fato de exemplificarmos o não ajuda também a expor que o não é uma coisa ruim, entendeu? O não por quê? Porque os meus objetivos, eles têm que ser concluídos. Gente, vamos fazer a provocação aí, Danilo. Só rapidinho, Andrei, só falou a colocação. Na parte assim, vocês já pararam para quantas coisas, quantas empresas, quantos empregos bons que foram feitos, foram inventados, tecnologia, tudo através do não, porque ninguém consegue as coisas de primeira, né? Então eu acho que você tem que tomar alguns nãos para te fazer crescer, né? Então, quantos negócios, quantas coisas foram criadas através do não? O não provoca isso, então o não também te levanta, né? Então, às vezes você está numa zona de conforto ali no quentinho, você recebeu um não,
esse não vai te impulsionar. Eu acho que é uma coisa mais ou menos. Muito boa a reflexão. A diversidade que nos estimula, né? Eu queria compartilhar um exemplo real meu, né, recente, que eu mudei de casa, né, recentemente. E tem todo aquele trâmite de documentação, vai atrás de ligar a água, de ligar a internet, de ligar a luz. Então tem uma série de atividades que tem que fazer, né? E eu acabei entrando nessa situação de, tipo, ter muita coisa para fazer e não negando outras, né? E acumulou demais para mim. E aí até tava falando com a minha namorada, aí deu errado, eu não lembro exatamente o que, mas assim, não saiu tudo exatamente como a gente previa, né? E um pouco disso foi por causa disso, porque eu tava acumulado de coisas e não disse não para certas coisas. E aí até falei pra ela, eu tava querendo até jogar a culpa nela, digamos assim, né? Porque ela me passava as coisas e tal, mas eu pensei, não, a culpa é minha, eu tenho que dizer mais não. Aí, uns 2 dias depois, ela me pediu pra fazer alguma coisa, tal. Eu já tava assim, meio que aceitando. Eu falei, não, peraí. Não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou fazer 2 coisas meia boca e aí vai dar errado. Então, eu não vou fazer isso, vou fazer isso. Então, assim, só pra compartilhar, assim, que como não, ele acaba te libertando e te deixa muito mais, assim, focado e centrado naquilo que é o teu objetivo mesmo, né? E eu queria até passar uma dica, assim, pra quem tem dificuldade de falar não. Às vezes você pode acrescentar o agora, né? Tipo, não falar o não diretamente, você fala agora, não. Então a pessoa ela vai entender, bom, então agora ele não pode ser que depois. E ao falar isso, provavelmente a pessoa nem vai lembrar de te pedir aquele negócio, vai pedir para outra pessoa, talvez. Ou quando ela vir de novo e você talvez não puder de novo, você fala que agora não novamente. Então assim, você dá meio que uma suavizada, né? Para quem tem dificuldade de falar só o não seco, né? E teve um outro momento que um amigo meu, ele falou que parece que a mãe dele pediu um negócio pra ele, né? Falou alguma coisa pra ele. E ele disse assim, ô mãe, quando você faz uma pergunta, você tem 2 tipos de resposta. A que você gosta e a que você não gosta. Você tá preparada para ouvir qualquer uma das duas? E ele falou que quando ele faz esse tipo de questionamento, dificilmente a pessoa que fez a pergunta, ela continua querendo perguntar, sabe? Porque a pessoa meio que fica naquela defensiva, sabe? Tipo, o que vai falar, né? E a pessoa fala, deixa pra lá. Já assusta, né? Muito bom, Andrei, muito bom. Legal. Boa, Andrei. Mostra que você tá preparado pra discussão ali, né? Diálogo. Mas eu vou te dar Não vou dizer que a resposta vai te agradar, entendeu? Então, assim, tá preparado pra ouvir? Falar. Eu vou te dar um conselho pra você, e a galera que tem filho, eu sei que vai concordar comigo. Cuidado com essa parada do agora não, porque quem tem filho sofre com isso, viu? Quando você fala agora não pra criança, daqui 5 minutos ela volta. E agora? E agora? Já chegou, mesmo, pai? Alisson. Não. E agora, né? Pra criança é complicado, Alisson. Mas pro adulto, eu acho que suaviza muito mesmo. Sim, com certeza. Tanto pra quem fala, quanto recebe. Né? Quem recebe, acho que ele fica naquela ali, entra no subconsciente dele, não deu agora, mas pode ser daqui a pouco, e fica aquilo lá na cabeça dele, né? E para quem tem dificuldade em falar, vai ser menos pesado, né? Menos pesado. Isso. Só vai soltando, daqui a pouco ela só tá falando não mesmo, né? Ela já pega. Agora, tem vários aspectos, né? Do não, né? Por exemplo, a criança, criação de filhos e tudo mais. Até eu ouvi um podcast recente do Luciano Pires, lá naquele Café Brasil. Ele fala, geração floco de neve. Muitos pais confundem, né? Quer proporcionar tudo de melhor para o filho. E acaba não falando não, né? Muitas vezes. E a criança acostuma a tudo disponível, tudo fácil. E aí chega um momento da vida que você vai se deparar com adversidades, né? E você já precisa aprender desde a criação alguns não, né? Para você saber como reagir diante disso, né? É importante, né? Não dá, né? Tem vários aspectos do não, né? Para filho, acho que é difícil, né? A gente tem que abordar da forma certa. Aí acho que cabe muito bem a explicação, né? É o caso que a gente comentou do não com explicação. Tem casos que não necessariamente precisa, mas para formar um filho, por exemplo, né, eu acho que é fundamental que as dificuldades, as adversidades da vida virão, né? E aí entra no não
que é o não que tem ação positiva, né, Eduardo, que você comentou, né? A gente evolui na adversidade, né? É um não, uma limitação que você se reinventa, né? E uma coisa que eu ia comentar também é o seguinte, a nossa mudança de fase agora, a gente em busca, né? A gente em busca da vida plena, a gente muda diversos hábitos, né? Você tem que, não sei se vocês se depararam com isso, mas tem que deparar com uns não que você não fazia antes, né? Igual antes eu tinha uma rotina menos controlada, vamos dizer, né? Agora você tem que ter uma disciplina, você tem que ter determinados tempos, focar para determinadas coisas, e é inevitável você ter que falar mais não, e nem sempre você tem a compreensão, né, de todo mundo disso, né? E o que eu acho que ajuda muito nisso é você ter um propósito nobre, né? Que vamos dizer, a gente se importa mais com pessoas próximas, vamos dizer, né? Eu falo, pô, mas você não fazia isso? Mas aí também a explicação acho que é interessante, né? Você fala, pô, mas é que eu tô num propósito tal, que vai ser bom pro coletivo, né? Geralmente a gente não faz as coisas só por nós, né? Aí você explica e fica mais fácil de compreender, né? Ô Danilo, nesse não aí, nessa mudança aí, eu acho que o não mais difícil é falar não pra cama. Se nesse friozinho a cama fala assim, fica aqui, tá gostoso. Você fala, não, tem que levantar. Puta, esse é difícil mesmo. Eduardo, fala, Alisson. Na sua provocação, eu lembrei de algumas coisas aqui, eu vou devolver uma provocação para você também. Eu já ouvi uma frase, não sei se vocês já chegaram a ouvir isso, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Já são familiarizados com essa frase? Não, eu nunca ouvi, eu também não. É o seguinte, porque quantas pessoas, por medo de não, deixaram de executar o que tinha que executar, uma ideia milionária, um projeto de negócio, e aí foi pro caixão junto com a ideia, né? Então tem o lado negativo, vem muito no livro que eu tô lendo, não sei se já leram, que é o Mindset, daquela galera assim que tem um mindset fixo e tem aquele medo, né? Eu não vou fazer isso porque se der errado vão achar que eu sou fracassado. Então o não tem o ponto negativo e o positivo. Só que às vezes o que eu vejo é, porque tantas pessoas, porque poucas pessoas dão certo na vida, a maioria fracassa. Exatamente porque quem tem coragem de encarar o não é menor do que quem não tem coragem, né? Quem tem medo de levar uma negativa, de falhar, de ser o fracassado. Dentro disso que o Alisson falou, tem uma frase do Joseph Campbell que eu gosto demais, que é o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar é onde está o tesouro que você procura. Então, cara, eu acho que é demais essa frase, me impactou bastante. Legal, hein? É bem bacana isso. Eu acho interessante que essa questão do não, ela tem duas vias, né? A gente está falando aqui o poder, mas começamos a pauta do poder de dizer o não. Mas agora a minha provocação do dia é, como a gente lida recebendo um não? Porque o receber o não é evolução, né? E em algum momento, assim, já paramos para refletir a quantidade de não que recebemos, que serve como alavanca, né, para nos arremessar um pouco mais longe nos objetivos, né? Ou de, primeiro, será que a gente tem discernimento para discernir o não de uma maneira positiva ou só absorvemos ele de uma maneira negativa? Tem essa questão também, né? O poder do não também é o não que a gente recebe, não apenas o não que a gente diz também. Clóvis, mas é o que você falou no começo, né? A gente é treinado porque o não é negativo. A gente cresce com isso, né? Nossos pais falam não, a gente... Nossa, não. Você fica com um não negativo. Então, é muito difícil. É uma mudança de... Acho que foi o Alisson que falou, né? Que tem que... Como é que é a palavra? Eu não lembro agora a palavra, mas... Ressignificação. Isso, do não. E é isso mesmo, né? Acho que é isso, porque a gente... Eu creio que a maioria das pessoas tem o não como negativo. Cara, como a gente sempre tenta exaltar aqui que ninguém é perfeito, e a gente que tá aqui gravando, ninguém é perfeito, eu vou admitir para vocês que eu sou um cara que tenho mudado, estou mudando, mas eu ainda tenho muita dificuldade com o não. Alguns tipos de não me abalam muito e, me deixa por 1 dia, 2 dias, 3 dias chateado ali, sem forças para tentar evoluir naquilo ali. Mas com certeza tenho mudado nisso e tenho tentado encarar de uma forma positiva, que é exatamente a questão da ressignificação, de quebrar crenças que você sempre acreditou, né? Então, para você falar assim, não é o fim do mundo. O não ali você pode tentar de outra forma. E acaba que alguns dos nãos que eu venho recebendo,
ali na frente eu vejo que foi melhor levar aquele não, porque eu cresci, fiquei mais forte e consegui chegar na situação que eu queria de outra forma. Eu tô que nem você, eu tenho ainda, né? Mas muita dificuldade em escutar não. O não abala, mexe, né? Mexe por dentro com a gente. E eu também tenho tentado melhorar isso aí, porque é difícil, né, cara? Você tem que entender que às vezes a pessoa não tá no momento, não é para ela, e você tem que aceitar. Então é uma ressignificação mesmo. Ou às vezes o nosso projeto é ruim mesmo e a gente não percebeu, né? Tem que tomar um tapinha, na verdade. Exato. Aí que tá a reflexão do que da provocação do Clóvis. Eu acho que tem os dois não, né? Tem um não que é para um conhecimento construtivo, e esse a gente tem que tentar absorver da melhor forma, né? E refletir, é o que você falou, Alisson, no caso do projeto ruim, você tem que refletir, e a gente vai ter não ao longo da vida, eu também tenho muita dificuldade com isso, e o meu justamente é o não negativo, eu acho que é o que eu tenho mais medo, que é aquela questão de pessoas quererem te minimizar, querer te desconstruir, vamos dizer, né? Porque a mudança acaba impactando, né, com algumas pessoas. Mas eu acho que tem esse e o não negativo, que é criar essa resistência. No meu caso, claro que os dois são obstáculos, mas para mim, o não negativo é o que mais me dá um medo, sabe? O mais que eu tenho que enfrentar, o obstáculo maior para mim. Você tem que enfrentar e não se preocupar, né? É ter uma resistência aos não, né? Eu acho que a vida de sucesso, aí, uma vida plena, você trilhar o seu caminho, vai ter aquela, né, árvore que dá fruto, vai receber pedrada, né? Então, tentar criar uma resistência que é difícil, né? É no dia a dia tentar criar essa casca aí. Eu tô numa jornada também, e empreender me ajudou bastante porque eu tomei muito não na cara, assim, muita portada na cara, e isso vai te deixando mais cascudo, e também não tem jeito, você tem que parar e analisar. É o que o Alisson falou. Meu produto é ruim, minha proposta é ruim, minha abordagem é ruim, meu vendedor é ruim, o que está acontecendo? Então, eu pego aquilo de ruim e falo, peraí, tem que transformar alguma coisa que eu preciso melhorar para começar a receber sim, né? Às vezes o nicho, o foco do cliente não é o perfil de cliente ideal, você tem que procurar outro, enfim, é isso. Eu até queria falar de frase do Joseph Campbell, tem a frase do Steve Jobs também, né? Que ele diz que foco é dizer não, né? Então, ou seja, você dizer não para todas as outras coisas e seguir o teu foco, seguir o teu objetivo, né? Não é à toa que a empresa que ele criou hoje é a maior empresa do mundo, né? Em capitalização. É maior que o PIB brasileiro, para ter ideia da criação de valor que o cara fez, né? Caramba. Boa comparação, hein? Teve uns dias atrás aí que eu percebi que eu tava em muitos grupos do WhatsApp, né? E aí, cara, não tem jeito, você tá ali focado fazendo trabalho, daqui a pouco vem a mensagem, daqui a pouco vem outra mensagem, que eu fiz? Montei a mensagem lá, mandei pra, acho que uns 16 grupos, eu acho que não chegou a isso, mas bem perto disso. Falei, galera, estou iniciando um projeto, preciso dedicar aqui, ter foco e tal, então eu tô saindo aqui de vários grupos do WhatsApp, qualquer coisa tá aqui meu contato pessoal, um abraço. Isso aí, cara. Agora eu já fiz isso também, cara. E é um não, né? Que você tem que dizer, até pra família. Tem grupo sai da um família, sair e tal. Agora, da família já tem dificuldade. Eu saí, cara, de grupo de família também. Saí de uns amigos. Tem papo que às vezes tem muita besteira. E acaba você perde tempo. Mesmo que seja para apagar a mensagem, você perde tempo. Para tirar o símbolo de mensagem, aquilo te chama atenção, né, cara? Desvia seu foco. Então é um difícil, mas às vezes necessário. Aproveitar que a gente entrou nesse assunto de família aí, só para dar uma descontraída. Andrei, você que é um cara que propôs o tema e tudo mais, tá num processo aí de casamento, você já tá preparado para parar de dizer não em casa? Porque dizer não quando é casado dá problema. Verdade, então, esse aí. Já tive essa experiência agora, já no início da mudança ali, né? Então, assim, já
Eu sei que vai ter essa experiência, vai ser um treinamento pesado, hardcore ali, para treinar mesmo, dizer não, né? Mas isso que a gente falou não se aplica, bem observado, Alisson. O casamento de sucesso, dentro de casa você não faz, viu? E sim, beleza. Andrei, aprende, hein? Você usa sua cota de não na rua e esquece. Em casa você... É isso aí, Andrei. Aprenda, viu? Aprenda que isso aí vai dar longevidade no casamento. Fique tudo bem, tá bom? Beleza. Muito boa provocada, bom comentário aí, Alisson. Uma outra forma que eu acho interessante é o seguinte, outro aspecto do não, é o dizer não de ser tratado de forma coletiva ou até conduzido por um meio, né? Vamos dizer, eu acho inevitável se a gente assistir uma programação de TV lá no seu horário pago, o papo coletivo, isso tem me incomodado um pouco, sabe? Eu tenho até me separado igual diga, com quem andas que eu te direi quem és, ou tem o grupo, você é a média das pessoas que você convive e outras reflexões. Eu acho que a gente tem que filtrar muito a influência externa, porque eu vejo muita influência assim da sociedade não como uma pessoa que busca a vida plena, né? Eu acho que isso é um grupo pequeno que busca isso hoje ainda. A gente tem até o intuito aqui de disseminar, né? Para ser uma vida melhor para todo mundo. Mas acho que está longe disso ser tratado no coletivo. Então a gente tem que tentar dizer não para essa condução de você como um cidadão comum. Não sei se consegui ser muito claro nisso, mas é essa ideia. A gente tem a cultural, igual o Clóvis comentou, a gente tem o cultural de que a gente não pode ser algo, de que a gente tem que aceitar as coisas como são, a gente reclamar, atribuir as nossas frustrações a fatores externos. Então acho que esse é um não constante. Até filósofos, os caras falam, para você ter uma filosofia isenta e neutra, você tem que se isolar. Tanto é que muitos se isolam da sociedade para não ter influência. Falar, só não é influenciado pela sociedade quando você está isolado. Não é nosso caso, né? Nós vamos nos isolar, a gente quer ajudar pessoas, a gente empreender a ajudar pessoas e tudo mais. Mas tem que ter esse filtro. Eu acho que esse constante não tem que ter na nossa mente, né? Ô Danilão, eu acho que a gente está acabando o nosso tempo aí. Eu acho que tem 1 minuto mais ou menos em média para cada um, com as suas considerações finais aí. Podemos começar aí? Vamos lá, Clóvis. Vai lá, Clóvis, 1 minutinho aí. Boa. Acho que foi um papo de muito aprendizado aí a respeito do não, né? E para mim, a palavra que fica é ressignificação, né? Vamos ressignificar o não e encará-lo de uma maneira diferente, né? Não apenas como uma etimologia negativa, mas também, né, como uma oportunidade de evolução. Eu fico com a palavra ressignificação também. Foi ótima a sua colocação, Alisson. Felipe, vamos lá. Realmente foi muito aprendizado aqui e é verdade, eu concordo com todos vocês aí. Essa questão da ressignificação do não, acho que veio bem forte, veio bem de encontro com o que a gente estava discutindo mesmo. E é isso. Vamos antes de seguir adiante com uma decisão, se puder, fala sim, mas se não puder, fala não e tá tudo bem e vamos em frente. Sem peso, né? É isso aí. Sem peso. Bruno? Eu acho legal se a gente planejar nossa semana, até nosso mês. Quando a gente receber um convite, o não vai mais fácil de ser tomado, né? Tendo nossos objetivos traçados, o não fica mais fácil até para você mesmo. Então, acho que foi muito válido hoje aprender a dizer o não e receber o não, né? Muito legal, gente. É isso aí. Andrei, vamos lá, Andrei? Eu também gostei da palavra ressignificar e eu colocaria o novo significado do não para libertar, né? Tanto você dar o não, você se liberta, quanto você receber também um não sincero, também te liberta de várias coisas. Sim. Bacana. Agora tem 4 minutos, ó. O Alisson e o Danilo que falam mais, pode. 4 minutos, 2 para cada, vamos lá. Galera, é o seguinte, para encerrar aqui rapidinho, eu estou nesse processo de ressignificação, por isso que é uma palavra que eu gosto bastante, que bom que contribuiu com vocês. André, essa questão de libertador também é uma questão que bate muito na minha cabeça, porque eu estou desconstruindo a imagem que o não tem para mim de sabotador, né?
porque o não pode te sabotar bastante, tanto o interno quanto o externo. Como eu disse, eu carrego muito isso como uma balança, porque quando você ignora seu não interno, o externo, o sim externo sai demais, né? Então sempre procuro dar um tempinho ali, pensar antes de responder, ou ver o que isso vai impactar na minha vida, vai atrapalhar. E tô nesse processo, já melhorei bastante, mas espero melhorar bem mais, porque essa imagem do não não é uma coisa que afasta a gente, né? O não afasta as pessoas. A gente tem que parar com essa questão na cabeça de que o não afasta as pessoas. Pelo contrário, ele te ajuda a ter uma clareza maior da situação. Muito bom. Agora o nosso apresentador aí, o nosso líder, Danilo. Pô, que isso, galera. Eu vejo da seguinte forma. É muito válido esse bate-papo. Agrega pra caramba. Não é da boca para fora, eu sempre venho com uma visão, né? A gente tem algumas convicções, eu reflito, né? Só o fato de a gente definir o tema, eu já venho com uma reflexão sobre o tema, isso já é interessante, né? E a gente vem aqui e vê aspectos diferentes, né? Como cada um traz um ponto e a gente vai compreendendo melhor. Essa reflexão, cara, nos ajuda muito. Eu acho que o poder do não, ele é muito grande. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, todos os aspectos aí que a gente comentou, tem que ter essa ressignificação, que ele não é sempre, né, negativo, ele vai muito pro bem. Eu acho que ele é essencial para a gente alcançar a tão esperada a vida plena mesmo e a realização pessoal, né, em todos os aspectos. Putz, cara, valeu, foi muito bom, gostei. Hoje ampliou muito o leque, cara, tem umas reflexões aí para fazer longas. Passar a semana pensando aí, né? Temos e praticando, né, meu? A gente vai comparar com as situações, né? Fala, agora é hora de falar aquele não lá, ou recebi esse não amargo, mas vamos pra cima, né? Vocês viram que eu aprendi a não jogar meu questionamento pro Clóvis, porque quando você joga pra ele, a porrada vem pesada, né? Então, já fiz meu questionamento direcionado do outro lado. Verdade. Desenvolvendo a estratégia aí. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então, legal, gente. Bom. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, todos aí. Então, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcast. A gente vai estar criando agora o Instagram também. Então, pessoal, deixa aí seu like aí, se inscreva no canal, divulguem para a família, ok? A ideia é disseminar conhecimentos. Não existe nenhum especialista, mas todos aqui trazem a sua contribuição. Então, até mais, gente. É isso aí. Valeu. Então, até a próxima. Bom. Valeu, senhor. Valeu. Até mais. Tchau. Falou.